lá, quarto ano, vamos começar essa revisão, certo? Essa revisão nós vamos começar pela plataforma, tá certo? Na rota 5, SD1, certo? Para a dominação portuguesa, que tá lá na página 112, certo? E que tem esse textozinho aí, ok? Que nós vamos relembrar, a tia Sam vai fazer a releitura para vocês, e tem essas 3 questõezinhas embaixo que nós vamos estar respondendo. Essas questões nós vamos estar respondendo em um esquema de estudo que tia Sam preencheu para vocês. Só que vocês vão perceber que essas 3 perguntinhas tia Sam já preencheu no esquema, mas não foi nada demais, é porque tia Sam pensou que já estava gravando e não tava, gente. Tia Sam tava falando sozinha. Pensou que estava gravando e estava respondendo lá no esquema de estudo. E aí vocês vão me desculpar esta pequena falha, tá certo? É um make-off, ok? E os próximos componentes do esquema, tia Sam vai preenchendo junto com vocês, porque agora a tia Sam está vendo que está filmando de verdade. Já vamos em 1 minuto e 4, ok? Então vamos lá. Vamos começar nossa revisão, né, preenchendo o esquema com essa atividade aí, que tem esse textozinho, certo? Que vocês perceberam que tem um linguajar bem aguçado, bem diferente, não é? Porque é um português mais arcaico, é um português do século XVIII, e além disso, nós temos aí a presença, né, da linguagem europeia, dos portugueses, certo? Por isso que é um pouco diferente e às vezes até um pouco difícil de entender. Ok? Minha bateria tá acabando. Deixa a tia Sam reconectar aqui o computador na energia. Esse vídeo sai hoje, em nome de Jesus. Vamos embora. Pronto. Computador reconectado. Vamos nos reconectar. Vamos lá. O texto diz o seguinte: as fazendas onde se consegue mais proveito são açúcares, algodão e pau do Brasil. E assim vendem e trocam uma mercadoria por outra em seu justo preço. Quantos moradores há na terra? Têm roças de mantimentos e vendem muitas farinhas. O mais gado que há nesta costa são bois e vacas. Deste há muita abundância em todas as capitanias. Cabras e ovelhas não há muito, poucas até agora. Também há éguas e cavalos, mas ainda são caros por não haver muitos na terra, certo? Então, é sobre esse texto que nós vamos estar respondendo aquelas 3 perguntinhas. Vamos voltar lá para elas. Pronto. A primeira pergunta diz o seguinte: de acordo com o autor do texto, quais eram os mais lucrativos? Ou seja, quais eram os produtos que mais se vendiam naquela época, que mais traziam dinheiro para essa economia portuguesa? E aí, nós vamos responder no nosso esquemazinho de estudo que tia Sam já preencheu. Vamos lá. Então, gente, tia Sam já havia colocado aqui, ó, rota 5, SD1, página 112, tá certo? Ó, a folhinha de revisão é essa, pessoal, tá? Deixa eu tentar mostrar ela completa para vocês aqui, ó. A nossa folhinha de revisão é essa, vai estar disponível para vocês lá na agenda, certo? Para vocês imprimirem. Então, vamos nessa. Tia Sam não sabe escrever com a folhinha reta assim, tá, gente? Tia Sam só sabe escrever com a folhinha torta. Então, vamos lá. Então, quais eram os principais produtos vendidos naquela época? Nós vimos no início do texto e todo o ensino que tia Sam deu no vídeo anterior mostrou muito claramente para vocês que os 3 produtos mais vendidos eram o algodão, o pau-brasil, mas principalmente quem? O açúcar, certo? O açúcar, o algodão e o pau-brasil eram os elementos mais fortes da economia portuguesa daquela época. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta diz o seguinte: o que você entende por roças de mantimento? Lá no texto tem essa expressãozinha e ela significa claramente, certo, na linguagem daquela época, que as roças de mantimento é a agricultura de subsistência, tá certo, pessoal? Que é aquela agricultura em que as pessoas fazem o plantio e o que é colhido serve para a sua própria alimentação e a alimentação dos seus familiares. Certo? Então, o que você entende por roças de mantimento é que roças de mantimento são agriculturas de subsistência. Vamos colocar isso no nosso esquema? Então, olha aí, galerinha, a pergunta de número 2, a resposta é agriculturas de subsistência. Roças de mantimento significa agriculturas de subsistência. Vão preenchendo aí bem bonitinho o esquema de vocês. Próxima pergunta diz o seguinte:
Na sua opinião, os portugueses praticavam a agricultura no Brasil com o mesmo objetivo que os índios? Explique. Vocês acham que a agricultura que era feita pelos portugueses tinha o mesmo interesse que a agricultura dos indígenas? Certamente não, né, pessoal? Os indígenas faziam essas plantações, faziam suas agriculturas para seu próprio sustento, sustento da aldeia. Já os portugueses visavam nessa agricultura o lucro. Então, tudo que eles conseguiam retirar do açúcar, do algodão e do pau-brasil era para vender mais diretamente na Europa por serem produtos extremamente requisitados naquela época, ok? Então, vamos responder isso no nosso esquema? Então, Tia Sam optou por colocar a resposta de número 3 assim, ó. Índios faziam a agricultura para quê? Para sua subsistência. E os portugueses para vender aos europeus. Então, tinha uma diferença muito grande. Os índios não faziam venda, não faziam a barganha, certo? Quem fazia isso eram os portugueses. Agora, pessoal, nós vamos lá para a página 114 da plataforma, tá certo? Vocês lembram que Tia Sam mostrou para vocês no vídeo anterior um pouco sobre essa cartografia? Que essa cartografia aí mostra para a gente, né, que as terras brasileiras foram divididas e doadas aos donatários, que os donatários que nada mais eram do que portugueses que desejavam se mudar para o Brasil colônia, certo? E esses donatários podiam cobrar impostos, desenvolver a agricultura e a pecuária e explorar o trabalho indígena desde que eles se responsabilizassem por essa terra, certo? Cada pedacinho de terra desse aqui, ó, do mapa, certo? Foi chamada de capitanias hereditárias, certo? Cada pedacinho desse passou a pertencer a um donatário, certo? E havia alguns deveres que esses donatários tinham que cumprir. Vocês lembram qual era? Era de manter, né, como eu posso dizer assim, incentivar a vinda de outras famílias portuguesas para as capitanias, evitar que outros países invadissem essas capitanias, reprimir os índios que eram rebeldes e contra as posturas dos portugueses e assim por diante, certo? Essa era a função deles e, claro, desenvolver o pedaço de terra de alguma forma com a agricultura, certo? E esse desenvolvimento agrícola de tudo que era vendido, era dado um quinto, tinha que ser pago um quinto, né, dessas vendas aos portugueses responsáveis, tá certo? A economia girava também, e boa parte da economia portuguesa vinha desses impostos que eram cobrados dessas capitanias. Então, gente, vamos lá. Houve sim transformações no território brasileiro, que foi isso que a gente observou no mapazinho, né? Nós vimos que o território brasileiro ele foi dividido em capitanias hereditárias, tá certo? Então a resposta seria sim, o território foi dividido em capitanias hereditárias. E o que era que a pessoa responsável por cada capitania, não é isso? Os donatários eles tinham que fazer. Os donatários, mais uma vez, lembrando para vocês, eram os portugueses que desejavam se mudar para a colônia, tá certo? E era dada a eles, era doada a eles essas terras, certo? Então, eles tinham algumas obrigações. A primeira era formar vilas, por exemplo, cidades, fazendas, e aí a gente via muito desenrolar da agricultura, proteger essas terras, né? Desenvolver a economia, não permitir que índios rebeldes viessem a trazer transtornos para esse lugar, certo? Já a segunda pergunta, gente, que tem lá, é uma pesquisazinha, certo? Vocês iriam pesquisar, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Vocês iriam pesquisar sobre esse pessoal aí, ó, o Tomé de Souza, o Duarte da Costa e o Mendes Sá. Você iria escolher um deles, tá certo? Fazer uma pesquisa e anotar essa pesquisa no seu caderno. Então, aí realmente teria que ser no caderninho de vocês e não no esquema, porque não dá espaço. Belezinha? Vamos para a próxima página? Então, olha só, pessoal, a próxima página agora é a página 115. Gente, se vocês ouvirem meus meninos gritarem aí, vocês me desculpem, tá? Mas eles hoje estão daquele jeito, não param de jeito nenhum. Espero que vocês não estejam ouvindo, só eu, mas tudo bem. Se tiverem, abstenham, por favor. Então, na página 115, traz aí para vocês dois mapas, né? O mapa A e o mapa B, que mostram a ocupação do território e o povoamento do Brasil no século XVI e XVIII. Observe-os e responda às questões. Então, o primeiro mapa, o mapa A,
vocês estão vendo que ele tem bem menos informações do que o mapa B, certo? Por quê? Porque houve algo que fez com que as terras brasileiras fossem desbravadas no decorrer dos séculos. Então, do século XVI e do século XVIII, aconteceram algumas expedições e essas expedições fizeram com que o Brasil viesse a ter mais localidades conhecidas, vamos dizer, descobertas, né, por essas missões. Vamos ver o que é que as perguntas... Quais são as perguntas que vão ser feitas para a gente sobre esses dois mapas? Vamos lá. Então, as perguntas começam, gente, na página 116 da mesma SD1 ainda, ok? Diz assim, no século XVI, onde os núcleos de povoamento se concentravam? Essa daí você vai responder na própria plataforma, tá? Não precisa colocar no esquemazinho de estudo. Então, o que é que vocês acham que no século XVI os núcleos de povoamento se concentravam aonde? Os territórios, a quantidade de pessoas estava mais presente aonde? No interior do Brasil, no litoral do Brasil, espalhado em diversas regiões do Brasil, metade no litoral e metade no interior do território, ou a maior parte se encontrava na região norte do território. Veja só, pessoal, se no século XVI é o primeiro mapa, vamos voltar lá para o primeiro mapa. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui, vamos lá. Primeiro mapa, olha só o primeiro mapa, é o povoamento do século XVI. Onde é que a gente encontra o maior número de capitanias? Onde é que a gente encontra o maior número de locais povoados? É justamente no litoral, tá certo? Toda essa zona aqui, ó, certo? É o litoral brasileiro. Então, a resposta para essa segunda questão, certo, seria no litoral brasileiro. Vamos ver se está correta? Exatamente. Então, vocês iriam estar respondendo aí a segunda alternativa. Vamos para a próxima página. A próxima página é a 117, certo? E diz o seguinte, o que aconteceu com o povoamento da colônia entre o século XVI e o século XVIII? Que vocês responderão aí, pessoal? Vamos ver. As pessoas que vinham de Portugal se concentravam apenas no interior? Será que era isso? Todo mundo ia por interior quando chegava aqui no Brasil? O litoral do Brasil ficou desabitado, então todo mundo que chegava pelo litoral ia embora. Ficou o litoral vazio, foi todo mundo para o interior. Ou a população passou a ocupar também o interior do território? Apenas no século XVI é possível localizar vilas e cidades no litoral. Será? No século XVIII, houve uma diminuição na quantidade de vilas e cidades. Poderia ser só uma alternativa ou várias alternativas? Não, pessoal. A alternativa correta aí é que o interior também passou a ser ocupado, tá certo? Não só o litoral, mas também o interior passou a ser ocupado. Então, quais dessas alternativas é a correta? A população passou a ocupar também, olha aí, também o interior. A população ficava tanto no litoral, como também no interior. Vamos ver se a senhora acertou? Eita! É inteligente. Então, a resposta correta seria a terceira alternativa, certo? Então, aqui nós já terminamos a 3 de 3. Vamos para a próxima página. A próxima página diz o seguinte, pessoal, é a sua vez. Leia as frases e classifique-as em verdadeiro ou falsas, né? V para verdadeiro ou F para falsas. Então, vamos lá. O Brasil se tornou colônia de Portugal e vendia produtos baratos. Isso é verdadeiro ou falso? Gente, isso é verdadeiro, certo? Como era uma questão de retirada da terra sem custos grandes, sem custos extras, o Brasil se tornou colônia de Portugal, sim, e tudo que era retirado daqui era vendido de forma mais barata, certo? A segunda, Portugal era metrópole do Brasil e comprava produtos caros produzidos no Brasil? Será que Portugal comprava os produtos caros do Brasil? Se eu disser que isso é verdadeiro, eu vou estar me contradizendo a resposta que eu dei anteriormente. Então, não, eles não compravam nada caro do Brasil, certo? Essa pergunta é falsa, essa afirmação, desculpe, é falsa.
A próxima. Para administrar o Brasil, Portugal dividiu o território em capitanias hereditárias. Isso é verdadeiro ou falso? Já falamos anteriormente. Exatamente, é verdadeiro. E com o passar do tempo, as vilas e cidades passaram a ser fundadas no interior do território. Com o passar do tempo, exatamente. Eles saíam do litoral e iam para o interior e lá eles conseguiam, né? Construir vilas e cidades que passaram a ser fundadas e a fazer parte, né, do que futuramente viriam ser as regiões do interior do nosso país. Então, essa afirmativa é verdadeira. Confere? Confere, tia Sam, tudo certinho. E aí, pessoal, estão acertando tudo? Tenho certeza que sim, hein? Vamos lá, próxima página. Diz o seguinte. Nós vamos estar falando agora sobre a produção do açúcar, que era aquele material, né, mais requisitado e mais vendido na Europa. Vocês têm aí um textozinho que tia Sam já falou para vocês, né, no vídeo anterior. Vamos avançar. Vamos avançar. Tia Sam já conversou com vocês sobre esse vídeo. Vamos para a próxima página, que diz o seguinte. Você sabe como o açúcar era produzido? Então, tia Sam já falou um pouquinho disso aí para vocês, e isso aí sim, eu quero que vocês coloquem no esquema de estudo de vocês, certo? Foca a câmera. Vai. Foca a câmera. Isso. Você sabe como o açúcar era produzido? Vamos lá, vamos abrir o primeiro olhinho. Como era que o açúcar era produzido? Eles desmatavam e, na sequência, ateava fogo para preparar o solo. A madeira era utilizada como lenha em fornos na construção de carros de boi, casas e objetos. O segundo, na sequência, depois de eles fazerem tudo isso aqui, havia o plantio da cana-de-açúcar na maior parte da propriedade. A colheita da cana era feita com o corte manual. Os carros de boi transportavam a cana cortada para a moenda. Depois, a moenda, que era o local onde a cana era esmagada, em um moinho, retirando o seu caldo, também conhecido como garapa. A garapa era levada para a caldeira, onde era fervida até se tornar um melaço. Depois, o melaço era colocado em formas, como o formato de um funil, para secar e retirar as impurezas. Após algumas semanas, os escravizados viravam as formas e retiravam os pães de açúcar. Então, o melaço se transformava em pães de açúcar, que eram blocos de açúcar em formatos de funil. E depois, os pães de açúcar eram colocados em caixas de madeiras e transportados das fazendas até o porto para serem levados a Portugal. Então, pessoal, como é que nós vamos registrar tudo o que nós vimos, né, sobre a produção do açúcar? Primeiro, naquela página, na 114, a segunda questão era uma pesquisa, né? E essa pesquisa vocês têm que colocar no caderno. Espero que já tenham feito, hein? Agora, vamos lá. Vamos separar aqui e vamos falar um pouco sobre a produção do açúcar. Produção do açúcar. E como era que acontecia, né, essa produção? O que foi que vocês perceberam quando tia Sam leu o textozinho para vocês? Primeiro, que o trabalho era feito por quem? Pelos portugueses? Era? De forma alguma. Trabalho totalmente feito pelos escravos. Totalmente feito pelos escravos, certo? Era de transformar a terra, ou seja, eram os próprios escravos que iam lá e faziam a derrubada e a queimada das terras, tá certo? Sempre monitorados, claro, eles nunca ficavam sozinhos, certo? Depois, eles levavam toda a matéria-prima para ser processada, né? E se transformar nos pães de açúcar que eram vendidos na Europa, certo? Então, o plantio da cana-de-açúcar era totalmente manual, como a gente viu, né, em cada um daqueles tópicozinhos. Então, o plantio da cana era manual, certo? Naquela época não havia as máquinas, né, para auxiliar, então o corte era manual, certo? O que mais? A cana era moída e transformada em quê, pessoal?
e transformada em pães de açúcar. No esquemazinho de vocês, vocês tentam fazer de forma que fique dentro desse quadradinho, mas se não ficar também não tem problema, tá certo, pessoal? Então, sobre a forma de produzir, né, o pão de açúcar, como era a produção do açúcar naquela época, era dessa forma aí, com esses 3 tópicozinhos que nós colocamos no nosso esquema. E aí, na página seguinte, né, na 122, nós vimos algumas imagens, né, onde o melaço era colocado, era nesses funis, e aqui uma obra de arte, né, mostrando como era que era trazido, né, a cana para ser processada, certo? Mas aí o que a gente quer mesmo é responder às questões que vão estar na próxima página. Pronto, pessoal, nós vamos agora para a página 124 da SD2, ok? Diz assim: como o açúcar produzido no Brasil chegava a Portugal? Foca a câmera. Assinale todas as alternativas que apresentem informações corretas. Então, aí já está dizendo, assinale todas. Então, tem mais de uma alternativa que apresentam informações corretas. Vamos ver quais são? O açúcar produzido nos engenhos deveria ser transportado até os portos. Os trens levavam o açúcar das fazendas até os portos. O açúcar era embarcado em navios para chegar até Portugal. E por meio de aviões o açúcar chegava a Portugal. Naquela época já era assim, gente. Os transportes já eram aéreos, hein? Será? Rapaz, as alternativas corretas aí são a letra A, que diz que o açúcar produzido nos engenhos deveria ser transportado até os portos, e a letra C, o açúcar era embarcado em navios para chegar até Portugal, até porque a facilidade dos aviões ainda não pertencia a esse pessoal nessa época, tá certo? Nem muito menos os trens, ainda não havia ferrovias abertas por aqui. Então, vamos marcar as alternativas corretas? Vamos lá. Então, seria a letra A. Letra A não, né, gente? A primeira alternativa e a terceira navios. Isso, a terceira alternativa. Vamos ver se eu acertei. Sim, a resposta está correta. E agora, próxima página, página 125 também é no mesmo esquema. Ver quais são as alternativas corretas, que problemas ambientais a produção do açúcar poderia gerar. Veja só, se havia desmatamento, se havia queimadas, certamente muitos problemas ambientais aconteciam, né? O desmatamento e as queimadas das matas? Com certeza. A poluição das águas por produtos químicos? O que é que vocês acham? Eles usavam produtos químicos naquela época? A poluição visual, em função da construção de diversas edificações? Não, isso não existia naquela época, não era a poluição visual. E a poluição sonora, causada pelo uso de carro de boi? Será que fazia tanta zoada assim o carro de boi? Não, minha gente, não. A única resposta, a única alternativa correta é a primeira, tá certo? Então, se você respondeu aí a primeira alternativa, você acertou. Agora, nós vamos para a página 130. Vamos mudar de SD agora, vamos para SD3. Então, deixa a tia botar aqui 130. Vamos lá. Vamos ver o que é que fala pra gente na página 130. Traz aí, ó, uma outra cartografia, um outro mapa. Observe o mapa, leia as frases e complete-as corretamente. Então, a gente vai completar as frases com esses quadradinhos. Primeiro, vamos analisar o mapa. Qual é o título desse mapa? É um mapa econômico do Brasil no final do século XVIII. Lembra aquele mapazinho que a gente conversava sobre as cores, o que era que cada cor aqui significava, a cor que representava o plantio da cana-de-açúcar, outro do algodão e assim por diante. Lembram lá? Pois bem, vamos tentar responder aí. A primeira, no litoral eram realizadas a extração do quê, gente? Dos portos, do algodão, da pecuária e da cana do pau-brasil. Eu acho que era do pau-brasil. E o cultivo do quê? Da cana. Muito bem, até porque o da aqui já nos dá uma dica que essa é a palavra correta, né? No interior do território havia o cultivo de algodão e ervas mate. Algumas atividades econômicas também eram desenvolvidas no interior. Que atividades eram essas, pessoal? A pecuária, a mineração e o extrativismo. E os
Só sobrou portos. Eram os locais de entrada e saída dos produtos e das pessoas. Vamos ver se essas alternativas foram colocadas de forma correta? Muito bem, acertamos todas. Então, no litoral eram realizadas extrações de pau-brasil e cultivo da cana. No interior do território havia o cultivo do algodão e da erva mate. Algumas atividades econômicas também eram desenvolvidas no interior, como pecuária, mineração e extrativismo, e os portos eram os locais de entrada e saída dos produtos e das pessoas. E essa pergunta aí, essa resposta, né, esse complemento aí dessas frases vão para o nosso esquema de estudo. Vamos lá, pessoal, vamos preencher. Vamos botar aqui, litoral. O que era que acontecia no litoral, segundo aquela questão? Havia a extração do quê? Do pau-brasil. Que mais? E o cultivo da cana-de-açúcar, não é isso? Da cana. Primeiro item. Segundo item, qual é, pessoal? No interior do território havia o cultivo de quê? No interior, havia o cultivo do algodão. Terceiro item, pessoal. Algumas atividades econômicas também eram desenvolvidas no interior. Que atividades econômicas eram essas? A pecuária, a mineração e o extrativismo. Então, de novo, interior. Quais eram? Pecuária. Que mais? Eita, estão derrubando a casa. Mineração e extrativismo. Certo, pessoal? E por fim, o quarto ponto era que os portos, vamos colocar aqui os portos, serviam de quê? Eram os locais de entrada e de saída de quê, gente? Dos produtos e das pessoas. Belezinha, pessoal? Muito bem. Vamos para o próximo agora. Tá pertinho, hein, gente? Tá concluindo. Vamos lá, pessoal. Continuando agora na página 131, nós vamos escolher as alternativas, certo? Que mostram as características que definem, certo? Que definem corretamente as atividades econômicas realizadas no Brasil colônia. Então, vamos lá, vamos ver. Foca a câmera. Foca a câmera. Isso, menina obediente. No litoral, na região amazônica, os jesuítas exploravam as drogas do sertão. Isso é verdadeiro ou falso, gente? É verdadeiro. Eu até falei bem para vocês na aula passada sobre o que vinham a ser essas drogas do sertão, que eram aquelas raízes, folhas, tudo aquilo que eles aprenderam a usar com os indígenas, eles retiravam sim da região amazônica. Então, essa é uma alternativa verdadeira. Ué? Sim. No Brasil colonial, poucas atividades econômicas foram desenvolvidas. De forma alguma, gente. Nós vimos que foram muitas. Algodão, pau-brasil, tarará, tarará, tarará. Então, poucas não é uma resposta coerente. A pecuária tinha como objetivo utilizar o boi como alimento e meio de transporte. Sim, gente, isso é verdadeiro. O boi tinha toda essa função de alimento e principalmente de meio de transporte para transportar o que era colhido, né, das fazendas. A próxima, a produção de açúcar se concentrou no litoral brasileiro e a pecuária e a mineração foram realizadas no litoral brasileiro. E aí, qual dessas duas está correta? Então, gente, a alternativa que vai complementar a resposta dessa questão aí é a produção de açúcar que se concentrou no litoral brasileiro. Vamos aí, deixa a tia Sam apertar aqui. Vamos ver se a Sam acertou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Correto! E essa vai parar o vídeo por aqui, tá certo? Senão ele vai ficar muito extenso. É um conteúdo que realmente tem bastante informações, né? A gente, além de estar fazendo a correção, a gente tá fazendo uma revisão. Fica muito grande, eu sei, é até um pouco cansativo, mas é necessário para que as informações fiquem todas concentradas e bem fixadas na cabecinha de vocês, porque vocês vão precisar de todas essas informações posteriormente, tá certo? Então, na próxima aula, a tia Sam conclui
conclui a correção, conclui o nosso esquema de estudo, tá bom? E dá início ao próximo conteúdo, certo? Peço desculpas a vocês pelas zoadas dos meus meninos, pelas brincadeiras, mas vocês estão fazendo parte do meu cotidiano agora, né? Eu em casa, vocês na casa de vocês, nos protegendo, né? E essa dinâmica é sempre assim, aqui é sempre assim, sempre muito movimentado. Tanto, ó, que o quarto da minha bebê virou meu estúdio aí, ó, todo bonitão, todo cor-de-rosa para vocês. E assim, Tia Sam conclui mais uma aula toda cheia de carinho e toda pensada com muito amor para vocês, tá bom, pessoal? Até a próxima aula, hein? Se cuida, usa máscara, passa álcool, hein? Lava as mãos direitinho e não sai de casa. Fica grudadinho na mamãe e no papai aí, tá bom? Beijo no coração, amores. Tô com saudade de vocês. Tchau, tchau.